Olá, queridos irmãos de Jornada Terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte desse nosso momento aqui, o nosso encontro, em mais um vídeo para o canal da Casa da Santíssima, graças a Deus. Queridos irmãos, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui conosco, nos assistindo, participando desse trabalho importantíssimo, sempre à luz da doutrina espírita. Muito obrigado pela sua companhia, pelos minutos que aqui passaremos juntos, nossa imensa gratidão. Queridos irmãos, lembrando as palavras do Senhor Allan Kardec, quando diz que o caráter da doutrina espírita é consolar e esclarecer. Frente às notícias que nós recebemos do terrível terremoto aí na Turquia e países vizinhos, nós ficamos muito apreensivos, tristes, não é para menos, por percebermos tamanha dificuldade desses irmãos, muito difícil. Realmente é uma situação de grande calamidade e merece a atenção de todos nós, aqueles que puderem auxiliar diretamente em socorro, em mandar algo, devemos fazer. Aqueles que puderem auxiliar indiretamente como nós, pela prece, pelos bons pensamentos, é sempre bem-vindo, é sempre muito positivo. Frente a isso, nós vamos trazer um estudo hoje, baseado aqui no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tá? Nós devemos ter o hábito de sempre recorrermos a esse livro aqui, porque aqui está toda a diretriz da doutrina espírita. Tudo que nos acontece está aqui. Certamente nós encontraremos em algum desses capítulos, em alguma dessas perguntas e respostas, o nosso questionamento diário. Então a gente vai trazer hoje o capítulo 6, é a lei de destruição. É a pergunta 737, 738, 739, 740, não é? Que trata sobre flagelos destruidores. Então, aqui nessa obra nós encontramos os questionamentos que nós fazemos frente a uma catástrofe como essa. Um grande problema humano como esse terremoto que nós estamos vivendo aí. O que acontece, queridos irmãos? Nós sabemos que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Estamos passando por provas, inúmeras provas, e ao mesmo tempo expiando erros do passado, equívocos que nós cometemos ao longo da nossa caminhada, porque o espírito ele é criado simples, de único e ignorante, e ele começa toda a sua trajetória, não é? Entre erros e acertos, a cada etapa, a cada encarnação, nós vamos progredindo, nós vamos assimilando conhecimentos, nós vamos melhorando como criaturas humanas que somos, não é mesmo? Então, isso é a reencarnação, que proporciona a todos os seres a lei de progresso, sempre em escala evolutiva, progressiva. Ninguém regride, não é? O espírito chegou aqui nessa posição, já com conhecimento, com uma moral, jamais ele retornará aqui no início, se ele sempre avançará. Ah, mas ele nasceu no meio hostil. Sim, ele nasceu no meio hostil, no meio ignorante, mas ele continua com a sua moral já adquirida, com o seu conhecimento. Um exemplo é Jesus, que nasceu aqui no nosso meio, um planeta de provas e expiações, e trouxe todo esse cabedal de conhecimento, a boa nova maravilhosa, o evangelho, o amor, o perdão para todos nós. Então, ao longo do curso do caminho, nós cometemos equívocos
frente às leis divinas. E a lei de causas e efeitos, ela funciona para todos, não é? Então, quando a gente observa um momento de dor como esse para a humanidade, nós nos sensibilizamos muito, mas a doutrina espírita, como nenhuma outra doutrina, ela explica com muita clareza sobre tudo isso. Aí nós entendemos as palavras do Senhor Jesus, quando diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não é? Como alguém pode ser bem-aventurado chorando, sofrendo? Mas é exatamente pela explicação da doutrina espírita que nós conseguimos entender esse processo. Por quê? Quando o espírito se arrepende dos seus atos, dos seus erros, muitas vezes de séculos atrás, em inúmeras existências, ele faz uma nova proposta. Ele quer, de alguma forma, reparar esse erro. Isso não funciona como castigo, como punição, como uma vingança divina, uma existência para sofrer, como muitos acreditam. Não, não é isso. A própria criatura, ela traz traumas na sua mente, não é? Ela conserva essas lembranças desses erros passados. É como nós, quando cometemos um erro, e quando a gente vê aquela pessoa, a gente fala: poxa, eu tenho que reparar aquele erro com fulano. Aí, outra vez que encontra com a pessoa, nossa, de novo fulano está ali, mas eu tenho que acertar as contas com ele, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que fazer alguma reparação para ele. Então nós nos cobramos, não é mesmo? Da mesma forma é o espírito. Automaticamente o espírito, ele grava na sua tela mental toda a sua trajetória. Quando nós encarnamos, nós esquecemos temporariamente, mas é como um computador que está tudo ali arquivado, e quando é preciso é acessada aquelas memórias, não é? Então, como espírito, eu, Carlinhos, sei de tudo que fiz no passado, os traumas, o que eu tenho que reparar, o que eu devo fazer, mas no momento aqui encarnado, nessa situação, nesse atual momento, eu não lembro. Então o próprio espírito, ele cobra-se, ele quer reparar esse erro, e ele solicita uma nova existência em determinado local para reparar erros do passado. E quando a gente faz uma análise na história humana, e não precisamos ser muito historiador para ver isso, qual é a trajetória da humanidade aí, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a época de Jesus para cá? Guerras, invasões, pirataria, saques, disputas, duelos, que até Kardec no Livro dos Espíritos comenta sobre o duelo, que na época dele ainda era muito comum, não é mesmo? Então a gente vai vendo que a nossa trajetória não é essa santidade que nós acreditamos ser. Ah, eu sou tão bom. Não. Nós estamos num momento, numa proposta melhor. Mas o Carlinhos que está falando aqui não é essa figura boa, essa figura santa, que essa impressão de forma nenhuma. De forma nenhuma. Como os espíritos disseram a Kardec no Livro dos Médiuns, Erasto. Se o médium fosse perfeito, não estaria encarnado na Terra. Não é mesmo? Quando ele fala médium, são os espíritas, tá? Não é somente o médium de trabalho, são as pessoas. Então, se a pessoa está encarnada no planeta Terra, com toda essa trajetória aí de sangue, de guerra, de invasões, de problemas humanitários, certamente nós não fomos nenhuma santidade no passado, não é? Então, de repente, eu ainda tenho muita coisa a resgatar, a espiar, provas a passar, certamente. Para quê? Para chegar à minha ascensão, para que a minha luz definitivamente brilhe com a proposta de Jesus. Brilhe a tua luz. E nós somos luzes, mas essa luz ainda está o quê? Ofuscada pelos nossos problemas atuais. Ainda faz parte, um planeta de provas e expiações.
Então, onde eu quero chegar com essa explicação? A espiritualidade, tá? Os trabalhadores da luz que coordenam as nossas encarnações, a minha, a sua, do papai, da mamãe, do irmão, do nosso amigo, esses espíritos que assessoram as leis divinas, que trabalham para o Criador, eles vão programando massas de espíritos, populações em determinada região, e aproveita-se de certos cataclismas geológicos como esse, certas situações que acontecerão, para que a lei de causas e efeitos seja cumprida. Então não pense que aqueles espíritos que ali estão colocados, nasceu ali por um acaso. Eu nasci aqui na Pavuna, no Rio de Janeiro. Nossa, mas aqui está violenta a situação, né? A região está ruim. Será que o Carlinhos nasceu aqui por um acaso? Certamente que não. A reencarnação ela é devidamente projetada, ela é preparada por espíritos que estão fora do nosso tempo e espaço. O que isso significa? Eles têm uma capacidade, esses espíritos, de conhecerem o passado nosso, o presente e o futuro, justamente para posicionar o Carlinhos na devida posição onde o Carlinhos necessita estar hoje, agora, aqui na Pavuna, amanhã ali, depois da manhã ali. Então, a reencarnação ela é devidamente projetada. Mas aí a gente pergunta, não é? Poxa, tá tudo bem, eu entendi até aí, Carlinhos. Aqueles espíritos têm dívidas a resgatar, problemas a ser resolvidos, e a espiritualidade aproveitou-se do grande terremoto para que isso aconteça. Mas será que Deus não poderia poupar esses espíritos, encontrar outras formas de progresso? E ali no livro dos espíritos, os espíritos dizem a Kardec, Kardec pergunta isso, os espíritos respondem sim. E a todos os momentos os espíritos proporcionam coisas boas para os homens. Só que nós sempre olhamos mais aquelas coisas equivocadas, não é mesmo? Aquelas coisas erradas. Quantas coisas boas no nosso caminho, quantos conselhos papai e mamãe nos deram. Tá velho. Não é assim que a gente fala? Meu pai tá fora de moda, os tempos são outros. E a gente segue esse caminho aqui, Carlinhos. Meu pai tá por fora, que besteira. Aí eu vou aqui, chega lá na frente, nossa, quebrei a cara. Meu pai estava certo. O meu espírito amigo estava certo quando me intuiu, sem a gente saber aquela voz na nossa consciência. Não vai por ali. Você, besteira. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu era muito bonzinho, muito quietinho, para não dizer o contrário. E tinha uma placa dessas, não jogue lixo no terreno vazio. Aí meu colega jogou minha camisa lá. Eu pulei na placa, peguei a camisa e tinha aquela graminha embaixo. Aí eu falei, vou soltar aqui e vou pular. Aí aquela voz na minha consciência, não pula, não pula. Eu falei, besteira, e soltei. Tinha um prego imenso, enterrou no meu calcanhar. Então veja, eu fui avisado, nitidamente eu lembro dessa voz na minha cabeça, na minha mente. Não pula, e eu ignorei. Então, quantos e quantos momentos os homens são alertados, são orientados, quantas coisas positivas existem para a gente investir em vida, em ciência, em tecnologia, em saúde. Desculpa. Mas a gente fabrica armas, a gente fabrica tecnologia para invadir, para destruir. E isso o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todos esses espíritos envolvidos nessa situação não estão ali à toa, não estão ali por acaso. Mas isso não isenta de nós que aqui estamos, fora desse caos, de ajudarmos em ajuda humanitária, em socorro imediato, em prece, pedir aos bons espíritos que ajude as equipes de resgates, os países, que cooperem na reestruturação daquele povo, daquele país, enfim.
Então, esse é o nosso posicionamento. Mas a doutrina espírita, ela nos mostra, nos proporciona toda essa visão aí sobre vida, não é? Sobre as situações do cotidiano. E como eu falei, aí nós entendemos as palavras de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É exatamente esses espíritos arrependidos que estão passando pelas suas provas, pelos seus resgates, pelas suas expiações coletivas, como essa situação, ou individual, que estarão sorrindo em breve. Porque, como Allan Kardec diz nesse tópico aí do livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que para um general, o importante não é a farda, e sim o soldado. O que isso significa? A vida é um grande campo de combate, Allan Kardec compara, e nós somos os soldados, e o general é Deus, não é? O que mais importa a esse general? Os corpos, que são as fardas, que podem ser rasgados, destruídos, ou os soldados? Os soldados. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que os corpos podem ser destruídos, mas o espírito imortal, ele sai ileso, não é? Como o nosso bonequinho aqui, caiu aqui o perispírito dele, como o nosso bonequinho aqui, Rivail, não é? Então, quando o corpo perece e tomba em flagelos, em frangalhos, o espírito continua ileso, não é? E ele segue o seu caminho. Então, simplesmente são os traumas que a criatura leva consigo mentalmente. Mas o corpo físico é uma vestimenta. Como a nossa roupa que fica ruim, nós descartamos e adquirimos uma roupagem nova, em nova encarnação. Mas claro, isso tudo sensibiliza, isso proporciona dor, isso proporciona grande calamidade, tristeza, mas a doutrina espírita, com o seu caráter de consolo e de esclarecimento, nos promove luz, entendimento a essas questões, e vai nos mostrando que todos esses irmãos que desencarnaram nesses cataclismas, nessas catástrofes, eles são resgatados, continuarão seu progresso em direção à autoiluminação. Vamos pedir paz e luz a esses irmãos que passam por essa situação, tanto os encarnados como os irmãos desencarnados. Que os trabalhadores da luz envolva a todos, oriente as equipes de resgates, os países se mobilizem, que nós possamos nos mobilizarmos para ajudar, seja diretamente ou indiretamente, através da oração, da prece e na confiança do Pai, de que tudo está de acordo com a vontade do Pai, Criador. Muita paz e muita luz a todos. Que Deus nos abençoe e ampare a todos os necessitados. Graças a Deus.